Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo número 3, a partir do verso de número 7, carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem poucas forças. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-á aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque tu guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Se houvesse um texto para a nossa mensagem nessa manhã, eu não tive texto nenhum, mas eu queria que ficasse gravado no nosso coração nesta manhã, o versículo de número 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Observe bem esse texto, observe bem esses últimos versículos, que nós iremos trabalhar muito sobre isso. Falar sobre o livro de Apocalipse, às vezes nos traz uma certa preocupação, às vezes um certo receio, mas Apocalipse é o livro da revelação, aquilo que foi revelado ao apóstolo João, dos acontecimentos dos últimos dias. E o apóstolo João, quando ele recebe a revelação do livro de Apocalipse, era um momento muito conturbado para o cristianismo, para a igreja cristã naquele momento. O apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos por amor a tudo aquilo que ele defendia, por ter conservado, por não ter permitido que fosse tomado a sua coroa. Por isso João estava em Patmos. Tá? Então o que acontece? Quando João ele recebe a revelação do Apocalipse, o Espírito direciona a revelação a 7 igrejas, a 7 cartas. 2 dessas igrejas foram só palavras de incentivo, Deus via nela coisas boas. 4 dessas igrejas, além de ver palavras de incentivo, Deus fez alguns ajustes. Ele precisou consertar algumas coisas. Apenas uma igreja, a igreja de Laodiceia, Deus foi muito duro com ela. Deus ele colocou, o Senhor Jesus colocou tudo o que ele pensava a respeito da igreja de Laodiceia, tá? Mas quando ele chega na igreja de Filadélfia, Jesus ele tem algo muito reservado para essa igreja. No momento em que João recebe a revelação do Apocalipse, o que aconteceu? O cristianismo estava ainda se desenvolvendo bem. Existia um governador romano chamado Nero, e Nero ele não era muito afeito ao cristianismo, ele não era muito afeito aos cristãos. Relata a história relata, não a Bíblia, que Nero tinha um desejo. Ele gostaria de ver Roma pegando fogo. E um belo dia o seu desejo aconteceu, ele conseguiu que Roma pegasse fogo à cidade. A cidade de Roma, em seus arredores, existiam vilarejos. Então, a história relata que o fogo se propaga muito rápido e Roma literalmente pega fogo. Sendo que, na hora de caçar as bruxas, na hora de caçar um culpado, Nero não pensou 2 vezes em caçar os cristãos. Ele fez um decreto e disse: caçem eles, porque eles são culpados de tudo isso que está acontecendo em Roma. Então foi feito um decreto onde todos aqueles que professavam a fé cristã começaram a ser perseguidos, começaram a ser mortos a fio de espada, jogados em arenas. Foi um momento terrível. Após a sucessão de Nero, o próximo governador seguiu a mesma linha e a perseguição foi implacável. Aí João foi exilado em Patmos. Exilado na ilha de Patmos, uma ilha para prisioneiros, para pessoas de pior qualidade, mas mesmo lá naquele local para malfeitores, local para gente que desobedecia a lei, era ali que João estava, e ali, naquele lugar de vergonha, Deus trouxe toda a honra para João.
E a primeira coisa que eu quero que nós aprendamos nesta manhã: não importa o local em que você esteja, se você conservar, Deus irá te honrar, porque Ele fez isso com João. E a Bíblia diz que João estava ali exilado e uma voz bramou dos céus. João diz que foi como uma voz de trombeta, um barulho, e chama a atenção de João, para que João escrevesse tudo aquilo que seria ministrado pelaquela voz. A Bíblia diz que logo depois do barulho, João olha para trás e vê a figura como aquele do Filho do Homem. Uma figura belíssima, uma figura esplendorosa, no meio de 7 candeeiros, dizendo: eu quero que você escreva as 7 cartas que para enviar às igrejas da Ásia. Então prontamente João começa a escrever e enviar as cartas. A Bíblia diz que as cartas foram enviadas para os anjos da igreja, aqueles que estavam de frente, e cada uma igreja da Ásia recebeu a sua carta. Como eu falei, 2 bem, 4 mais ou menos e uma ruim, mas todas elas receberam uma oportunidade de melhora. Quando chega na igreja de Filadélfia, a carta da igreja de Filadélfia, ele tinha um significado muito grande. A cidade de Filadélfia, a história conta que existiam 2 irmãos que eles eram muito amigos, se amavam demais, e para demonstrar todo esse amor, eles compraram uma terra e deram o nome de Filadélfia, para demonstrar o amor que sentiam entre um e outro. Tá? Só para a gente entender o contexto da história. Então, quando João recebe a revelação do Apocalipse, quando ele direciona a carta para a igreja de Filadélfia, a primeira coisa que é direcionado para aquela igreja é que alguém tinha a chave. E quando se fala de chave, se fala de posse, se fala de bem, se fala de dono. E a primeira coisa que foi direcionado para a igreja de Filadélfia é que o dono da casa, aquele que detinha a chave, aquele que tinha autoridade sobre a igreja, disse para ela: diante de você haverá sempre uma porta aberta, porque eu tenho a chave. A primeira coisa que o anjo escreve para a igreja de Filadélfia, a primeira coisa que é direcionado é que, independente das lutas, independente da perseguição, existia um dono, existia um responsável e alguém que guardaria a vida deles. E ele deixou bem claro, em momentos de perseguição, em momentos de angústia, quando tudo der errado, sempre haverá para vocês um caminho, porque eu deixei a porta aberta. Por isso que eu falei bem para vocês, observem o último versículo: conserva o que tens. Porque ele conservou, porque eles conservaram, existia sempre uma porta aberta para eles. Mas o texto foi bem claro: tome cuidado, porque alguém pode tomar aquilo que foi conservado por vocês. Nós entraremos no ano de 2021, o ano da superação. O que significa superação? É quase que óbvio, né? Superar é ultrapassar, é transpor, é entender que você pode mais, é entender que não é delimitado o caminho para você. Foi isso que o anjo à igreja, a carta à igreja de Filadélfia foi bem claro: haverá limites que poderão ser ultrapassados, haverá caminhos que poderão ser seguidos, se você conservar o que tens, se você deixar permanecer aquilo que está dentro de você. Quando estávamos fazendo o trabalho para esse dia, nós sempre convidamos alguém, tem sido uma praxe. E eu tinha pedido à pastora Alessandra para ministrar nesse dia, porque Deus ele tinha me chamado a atenção a respeito desta carta. Ele tinha me preparado ao meu coração sobre essas coisas e literalmente sobre conservar, né? O que mais me chamou a atenção foi o último versículo que nós lemos: conserva o que tens, para que ninguém tome. Sabe, nos últimos dias, os dias que estamos vivendo, o conservar será algo primordial. Só resistirá, só ficará de pé quem conservar alguma coisa, irmãos. Só conseguirá resistir quem conservou alguma coisa. E conservar é o ato de guardar, né?
Por que se fala conserva? Conserva é aquele que você guardava as coisas num pote, para que você pudesse ter quando você precisasse. Por isso você conserva. Conservar literalmente é guardar. Por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Filadélfia a respeito disso. Guarda o que tem, para que ninguém venha e pegue de você. Porque se pegarem de você, como irá resistir até o final? Esta era a preocupação de Jesus com a igreja de Filadélfia. E ainda existia uma colocação muito importante que ele falou, ó, venho sem demora. Isso nós estávamos falando basicamente do ano 90 ao ano 100 dessa nova era. Mais ou menos quando João foi exilado em Patmos. Você pega, nós estamos às portas de 2021 e o Espírito Santo continua com a mesma mensagem. Venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então, desde que o Espírito Santo trouxe a mensagem a João, Jesus tem confirmado essa mensagem até hoje. Venho sem demora. Está demorando? Está. Parece que está longo? Está. Mas ele continua dizendo, conserva. Continua guardando o que tem, para que ninguém nesse último momento tome a tua coroa. Jesus disse que vai existir momentos que vão tomar. Se nós não ficarmos vigilantes, se não prestarmos atenção nisso, existirá momentos que será tomada a nossa coroa. E uma vez tomada a nossa coroa, não sabemos se temos forças suficientes para trazer ela de volta. Então, o Espírito continuou ministrando ao coração daquela igreja, dizendo, olha, eu tenho a chave e a porta estará aberta. E ele identificou naquela igreja algo. Ele identificou que aquela igreja tinha pouca força. Foi identificado por ele no versículo de número 8. Diz que conheço as tuas obras. O Espírito falou e direcionou dizendo, olha, o que você faz eu conheço. O que está dentro do coração de cada um de vocês é visível para mim. Eu sei que vocês têm pouca força. Mas mesmo com a pouca força de vocês, vocês se mantiveram firmes. Vocês não se perderam, não deixaram para lá. E ele continuou, conheço as tuas obras, eis que tenho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O fato não é ter força ou não ter força. O fato é o quanto você guarda para os dias maus. É o quanto você conservou para este momento. É o quanto você deixou guardado para enfrentar este momento. Porque a Bíblia diz que a porta está aberta. Mas se você não guardou nada, você não vai conseguir enxergá-la, você não vai conseguir visualizá-la. Você não vai entender que aquela porta é o seu caminho. Era por isso que o Espírito foi bem claro. Direcione a carta e diga para eles que eu conheço as obras. Eles são fracos, mas a porta estará sempre ali. Mas conserve o que tem. Não se permita ser tomado, não se permita ser levado. Não permita-se que a sua coroa seja tomada de você nesses últimos dias. Por que trazer toda a história de como João chegou ali? Para entender que momentos de perseguição, momentos de lutas sempre existiram na caminhada cristã. Algumas mais ferrenhas, como as que João enfrentou, outras nem tão ferrenhas como nós estamos enfrentando. Uns períodos muito bons, outros períodos muito ruins. Períodos difíceis sempre existiram e sempre existirão na caminhada cristã. Mas o que faz toda a diferença é o quanto conservamos, o quanto temos guardado neste momento. Porque, irmãos, o que nos faz ficar de pé em períodos difíceis é o quanto eu guardei da palavra. É o quanto ela está no meu coração. Porque ela é o instrumento, ela é o alimento necessário para que possamos continuar na caminhada.
Porque as circunstâncias sempre vão querer tomar a nossa coroa. Se a gente fosse ver, talvez nem pudéssemos estar aqui nessa manhã. Estamos cansados, estamos chateados, algumas coisas não deram certo. Tudo isso é motivo para tomar a nossa coroa. Mas o porquê você está aqui nesta manhã? Porque você conservou alguma coisa. E por conservar alguma coisa, ninguém terá o direito de tomar a tua coroa. Era isso que o Espírito queria falar com aquela igreja. Por isso que Deus direcionou a carta para as igrejas, para mostrar que não era o momento em que iria conduzir a igreja. Não são os momentos que conduzem a igreja, não são as circunstâncias que conduzem a igreja. O que conduz a igreja é aquilo que ela conserva no seu coração. É isso que conduz a igreja. O que conduziu João até aquele local foi aquilo que ele conservou. Ah, mas conservar levou João até lá? Sim, levou João até lá. Por ele ser fiel, por ele não ter voltado atrás, por ele não ter permitido que levassem a coroa dele, João foi parar em Pátimos. Mas só porque parou em Pátimos, João recebeu uma revelação. Às vezes a gente questiona o local onde a gente está sendo direcionado pelo Espírito, mas é naquele local que o Espírito quer se revelar de uma maneira gloriosa a cada um de nós. João confiou que se ele fosse fiel até o fim, estaria reservado algo para ele. E porque ele foi fiel até o fim, Deus reservou para João a revelação das últimas coisas. Só foi revelado a João coisas gloriosas porque ele conservou alguma coisa. Só será revelado para nós coisas grandes e firmes se conservarmos no dia da angústia, se conservarmos no momento da perseguição, se conservarmos quando tudo dá errado. João estava no momento onde tudo estava dando errado para o cristianismo, nada era fácil naquele momento, mas no momento mais difícil da nossa história, foi dado para nós a revelação dos últimos dias. Foi entregue para a igreja o maior momento em que ela pode viver. Foi dada a ela a esperança que ela necessitava. Lá no final de todas as coisas, haverá uma porta para vocês. Porque ele conservou. E às vezes, nem sempre o local que você está é o pior local. Por mais duro que seja, por mais difícil que seja. Se a gente fosse olhar as circunstâncias, não era propício João receber a revelação naquele local. Ele estava exilado, condenado, sozinho, mas lá naquele local, que para muitos era local de vergonha, para muitos era local de humilhação, João foi honrado e exaltado pelo Senhor, lá naquele local. E por ter conservado, por ter superado, eu e vocês estamos aqui hoje, nesta manhã, mais uma vez ouvindo a revelação do Apocalipse. O mesmo Espírito que olhou para a igreja de Filadélfia e falou: vocês têm pouca força, eu sei disso, mas vocês guardaram a minha palavra. Vocês não negaram ao meu nome. Então haverá algo para vocês. E o João, ele continuou. Ele disse que por não negar, por superar, por não voltar atrás, Deus, ele disse, ele foi bem claro, todos irão ver isso. Ele disse que naquele momento, para aquela igreja, até aqueles que estavam de fora, reconheceriam o amor que Deus tinha por eles. Ninguém precisava falar, ele não precisava se defender, ele não precisava se justificar. Deus iria fazer que todos ao redor vissem o grande amor que ele tinha por aquela igreja. Às vezes, irmãos, nós não precisamos justificar, nós não precisamos lamentar, o que precisamos é conservar para que Deus possa nos honrar. A honra que queremos, a honra que precisamos, é Deus que irá trazer, baseado naquilo que eu conservei, naquilo que eu guardei, naquilo que eu acreditei.
Então, quando o apóstolo escreve, quando o Espírito, quando Deus, ele diz para aquela igreja: olha, não se preocupe, eu tenho visto as tuas obras. O que Deus que deixou bem claro para mim e para você foi justamente isso. Ele tem visto as nossas obras. A gente não precisa ficar tentando mostrar as nossas obras para ninguém. A gente não precisa ficar tentando se justificar para ninguém. Até porque ninguém pode nos oferecer aquilo que Deus tem reservado para nós. Então, nessa manhã de santificação, eu queria que o nosso coração se enchesse dessa certeza. Ele disse: Ele conhece as nossas obras. Por conhecer as nossas obras, no momento certo, no momento em que Deus julgar oportuno, Ele vai clarear para que todos também reconheçam esta obra. Foi isso que Ele deixou bem claro para a igreja de Filadélfia. Eu queria deixar claro para o teu coração: as tuas obras estão guardadas em Deus. Aquilo que você faz está em Deus. E no momento certo, Deus vai trazer a evidência para que todos vejam. Não porque eu fiz, não porque você fez, não porque nós fizemos, mas porque Ele nos ama, e então Ele vai nos honrar. Então Ele deixou bem claro isso para aquela igreja. O importante de conservar, o importante de guardar a palavra dessa profecia. E Ele finaliza dizendo que Ele vinha. Que aquilo que Ele tinha falado, naquele momento que Ele estava ministrando, que depois que Ele ressuscitou e foi aos céus, Ele deixou bem claro. E Ele deixou vivo naquele momento de perseguição. O Senhor Jesus fez questão de falar ao coração do apóstolo João, para que ficasse entendido, para que não houvesse dúvidas a João, e para que João transmitisse para nós, mesmo sem nos conhecer, que Ele viria sem demora. Conservasse o que tivesse, porque Ele viria buscar aquele que confiou nele até o final. Então eu queria que ficasse guardado para o nosso coração no ano de 2021, irmãos. Não permita que tomem a tua coroa. Não permita que as circunstâncias, o que você esteja vivendo, aquilo que você esteja passando, tome aquilo que está guardado no teu coração. Porque João, ele tinha todos os requisitos para estar triste, para estar decepcionado com aquilo que a obra proporcionou a ele. Por ele ser fiel, por ele conservar, a obra levou a ele a uma prisão. Esse seria um pensamento humano, um pensamento de quem não conserva. Mas o pensamento de quem conserva, João entendeu que ele estava no local em que Deus mais precisava dele. Era lá na cadeia, era lá na ilha, exilado. Era lá longe da família, longe dos amigos. Era lá que Deus precisava dele. Para deixar escrito, João teve o privilégio. Aí ele entendeu todas as coisas. Aí ele viu como era importante conservar. João teve o privilégio de receber de Deus uma revelação única. Uma revelação gloriosa e poderosa. Uma revelação que fica até hoje. João recebeu porque conservou. Aquilo que você espera, aquilo que você deseja, talvez esteja no lugar mais inadequado. Talvez esteja no local que você não gostaria de estar. Talvez seja no local que você menos imaginou passar. Talvez seja lá que Deus esteja te esperando para entregar algo para você. Porque foi lá em Pátimos que Deus entregou uma das coisas mais gloriosas que a Escritura Sagrada tem para mim e para você. Eis que fiz surgir um novo céu e uma nova terra. João teve a revelação disso. Foi entregue a João que existiria para ele e para todos aqueles que conservassem um novo céu e uma nova terra. Foi conservado, foi falado para João que para aqueles que resistissem haveria algo maior. E no final do versículo aqui, que ele fecha a carta à igreja de Filadélfia, ele diz que aquele que conservar, aquele que guardar, aquele que resistir, a Bíblia diz que se faria coluna no santuário. Ele ficaria como sustentação do reino. Seria alguém que poderia ser visto ou não ser visto, mas estaria ali para sustentar todo o reino de Deus. Para aquele que conserva, ele disse: ao vencedor é aquele que chega.
Ao vencedor é aquele que vai até o fim. Para aquele que vai até o fim, existe um prêmio para ele. Não importa a colocação, o importante é chegar. E ele falou que aquele que chegar, aquele que resistir, aquele que for até o final, ele disse que faria coluna. O que é coluna? Coluna é sustentação. Coluna é algo primordial numa construção. Ele disse que na nova construção, na nova Jerusalém, nós seríamos coluna, seria uma sustentação sobre essa nova terra, para aquele que conservar. E olha como é importante, você consegue ver alguma coluna? Não, mas ela é primordial para que você esteja aqui embaixo. Ela é a sustentação de tudo isso. Ele disse que seria coluna. Não coluna em qualquer lugar, não coluna em qualquer construção. Ele diz que aquele que conservar, aquele que vencer, aquele que permanecer, seria coluna no santuário, na morada do Altíssimo, estaria com ele. Então foi o que foi proposto para eles, irmãos. E isso me chamou a atenção quando eu preparava essa mensagem. E por isso que eu pedi para a pastora Alessandra se poderia ter essa oportunidade, que eu queria que ficasse bem claro no meu coração e no coração dos irmãos. Para 2021 ser um ano de superação, precisamos conservar algumas coisas. E a superação só vem para quem conserva, irmãos, para quem guarda, porque foi isso que foi dito à igreja de Filadélfia: conserva o que tem. Porque assim como 2020 foi um ano difícil, 2021 será um ano de tomar aquilo que foi conquistado. Será um ano mais difícil ainda. Será um ano mais complicado ainda. Um ano em que a igreja será literalmente perseguida, e como já está sendo, né? Essa semana recebemos uma informação para assinarmos uma petição online, porque os governantes de Santa Catarina querem fechar as igrejas. Essa semana alguns jogadores de futebol, Alisson, Davi Luiz e mais um outro camarada, se reuniram para juntar uma verba para enviar para a China, para a sustentação da igreja na China, que tem sido violentamente perseguida por amor à obra. Por isso que o Espírito pressamente diz: conserva o que tens, Ele está vindo. Ele está dizendo: eu venho sem demora. E às vezes a gente não está percebendo, porque estamos em Pátimos, porque queremos olhar as circunstâncias, mas não olhamos o todo. Está chegando um momento difícil, irmãos. Um momento em que literalmente a Bíblia diz que quem está disposto a morrer pelo meu evangelho, quem está disposto, a gente falava isso como se fosse uma história. Hoje a gente já vê que não é mais história, irmãos. É perseguições, é se embutindo jeitos de nos oprimir. Às vezes não vem diretamente a nós, mas os meios justificam os fins e acabam chegando até nós. E precisamos estar alerta. Por isso que Deus mandou a carta às igrejas: olha, observa, preste atenção. Até a igreja de Laodiceia recebeu um alerta: olha, eu conheço as tuas obras, tu não és quente e nem frio, és morno, por ser morno, vomitar-te-ei. Ele estava alertando sobre a condição daquela igreja. Ele estava dando uma oportunidade para a igreja: olha, o conservar não é uma questão de gostar ou não gostar. O conservar é uma questão de sobrevivência espiritual, irmãos. Por isso você conserva. Você pode vir à igreja, mas se a sua vida espiritual não estiver conservada, infelizmente nós estaremos como Laodiceia, mortos. Nós precisamos conservar, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado para que ninguém venha e tome a nossa coroa. Para que ninguém venha e leve tudo o que você já fez até hoje. E ele foi bem claro: olha só, quem conhece as tuas obras sou eu. Eu sei o que você pode e o que você não pode. Ele reconhecia que ela não era uma igreja forte, mas ele falou: mesmo não tendo força, haverá uma porta para você escapar, haverá um caminho para você fugir. Ele deixou bem claro para aquela igreja, deixa bem claro para mim, para você: eu estou sem força, estou fraco. Olha a porta que está aberta e atravesse por ela, irmãos. Vá até lá, mas não permita que aquilo que você conservou até agora se tome. Não deixe para lá, irmãos. Por isso que ele advertiu as igrejas antes.
Olha, para chegar até o final, existe um caminho. Não será dado nada para a igreja no meio do caminho, apenas forças para continuar a jornada e graça. O que eu e você temos que receber está nos aguardando no final. O Apocalipse revela o final. Então o final não está obscuro para a igreja. Existe um final, ou é a nova Jerusalém que desce dos céus, ou é o lago de fogo e enxofre. Então Deus, ele deixou bem claro, existe um final. É você que vai decidir para onde você quer ir. Se você conservar, a Jerusalém está te esperando, é claro, notório. Mas se não conservar, o lago também está nos esperando. Não tem dois caminhos, irmãos. Não haverá outra alternativa. Não existe essa história de purgatório, não existe nada disso. Acabou a caminhada, ou você ruma para cima, ou você ruma para qualquer outro lugar, que estará nos esperando para a condenação. E foi disso que João estava falando. Conserva. Deixa que eu faça o reconhecimento por você. Deixa que eu te honre, deixa que eu te glorifique. Isso pertence a mim. O que pertence a você é conservar. Por isso que ele falou, eu conheço as tuas obras. E ele falou que aqueles que estavam em volta iriam ver as obras deles reveladas. Não para engrandecimento próprio, mas para que todos vissem que Deus amava eles. E porque Deus amava, eles faziam grandes obras. E é isso que nos espera em 2021. E é isso que eu e você precisamos entender, que 2021 será um ano de superação. Porque a gente não entendeu aquela palavra no início de 2020. E hoje a gente entende ela com muita clareza. Então alguns de nós aqui sentados, mais clareza ainda, que foi um ano na vida de muita gente, um ano de multiplicação. Literalmente Deus, ele falou bem claro e deixou bem claro na sua palavra. Ele nunca viu um justo mendigar um pão e a sua descendência passar fome. E se existia alguma dúvida, o ano da multiplicação provou isso. Foram tempos difíceis, mas não foi tempo de mendigar pão. Deus não permitiu que ninguém aqui nessa igreja mendigasse o pão. Muitos passaram por momentos difíceis, passaram e estão passando, mas não houve o mendigar o pão, porque o ano da multiplicação jorrou dentro dessa igreja. Deus, ele foi fiel com aquilo que ele tinha prometido em 2019. E ele vai ser fiel com aquilo que ele está prometendo a nós em 2020. Será um ano de superação. Entenda, superar é sair da zona de conforto. Superar é mesmo doento continuar a caminhada. Superar é mesmo chorando levantar e fazer a obra. Isso é superar. É isso que ele espera da sua igreja no ano da superação. E quem sabe lá não seja o último ano da nossa existência. Será o ano da superação. E entenda, superar nunca é fácil. Superar exige de mim e você passar limites que eu já estou confortável e às vezes nem quero. Exige reunir forças da onde não tem para continuar a jornada. Isto é superação. É mesmo machucado, cansado, atingido, ferido, mesmo do ombro de outra pessoa, continuar a jornada. Isso é superar. Superar é ultrapassar limites. E tudo aquilo que o Espírito Santo espera de mim e de você, no ano de 2021 é, ultrapasse os limites impostos por você mesmo. Porque o nosso Deus é grande. É nós que limitamos a nossa ação diante disso. Sentamos e estamos confortáveis a isso. Mas se o ano é de superar, entenda que Deus vai mexer nas nossas estruturas. Deus vai nos tirar da zona de conforto. Vai doer, vai machucar, vai nos ferir, vai nos fazer chorar. Mas lá no final ele fala, ó, você é uma coluna. E entenda, coluna é batida, coluna é chapiscada, coluna é marretada, mas ela continua como coluna. Então se prepare. Se prepare para não ser visto. Se prepare para não ser reconhecido por ninguém. Mas Deus sabe que você está lá. A parte mais importante da história é que Deus sabe aonde Ele te deixou para sustentar. Você não pode saber que coluna está nessa igreja, mas Deus sabe cada uma coluna que está aqui. Nós já tapamos, já pintamos, já fizemos tudo, mas Deus sabe quem é a coluna e aonde ela está. Quem são aqueles que sustentam? E o ano de 2021, Deus sabe onde vai te colocar, para que você seja um sustento. Porque se Ele colocou uma coluna,
ele entende que ali é um local de sustentação. Ali é um local extremamente importante. Porque coluna, irmãos, entenda uma coisa. Coluna não é colocada em qualquer lugar. Coluna não é colocada de qualquer maneira. Coluna não é colocada porque eu quero ou porque eu gosto. Coluna tem um propósito e um objetivo. E ele disse que nós seríamos coluna no santuário. Então existe para mim e para você um objetivo. Existe um propósito de sustentação para o reino. Então se prepare. Se prepare para o ano da superação. Se prepare para essas palavras. Que foi difícil a beça botar nessa mesa aqui. Meu Deus. Parece que não, mas a gente tomou uma surra até a gente encontrar o momento certo. Né? Então, fique com essa palavra. Que possa ser um ano de 2021, um ano de bênção. Um ano de vitória para esta igreja. Como foi o ano de 2020? Foi um ano difícil? Foi um ano difícil. Mas Deus esteve ao nosso lado. Deus foi conosco. E se estivermos aqui, no ano de 2021, eu tenho a certeza que Deus ainda continuará sendo com os seus. Lembre-se, conservar não é uma questão de escolha. É uma questão de necessidade. Você tem a necessidade de conservar para que fique de pé em 2021. Amém?